Bom, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Nós vamos ler o texto hoje a partir do capítulo 2, do primeiro verso do capítulo 2, indo até o verso 10. Colossenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Obrigado, Alzira, querida. Nós estamos dando sequência nessa série, refletindo, considerando as palavras do apóstolo Paulo a essa igreja tão importante, tão preciosa para o Senhor, tão preciosa para o coração do apóstolo Paulo, e o quanto as coisas que Paulo fala aqui têm ecos eternos e permanentes também na vida de todos nós, o quanto isso nos aproxima de Deus, o quanto isso nos instrui sobre a vida, o quanto isso nos acautela dos perigos, o quanto isso nos enche de propósito para a nossa história e para a nossa jornada. Vamos ler o texto, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 1, são as palavras do apóstolo Paulo dizendo assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Que o nosso Deus abençoe a exposição de sua palavra, nos fale ao coração, nos ilumine o coração nessa manhã, para a sua glória e em nome de Jesus. Talvez os mais antigos aqui lembrem, década de 1990, mais ou menos, um comercial na televisão viralizou num tempo em que não havia internet para viralizar as coisas. Era um comercial da Sempre Toshiba, o comercial de um videocassete. Se você não sabe o que era um videocassete, coloca no Google depois. Ele vai explicar para você o que era isso antigamente. Nesse comercial da Sempre Toshiba, uma pessoa oriental, muito provavelmente pelo estereótipo, um japonês, falando em espanhol, com uma roupa colorida, dentro de uma loja que mais parecia ser em Ciudad del Este, no Paraguai, fala para um comprador, apresenta para um comprador um videocassete pirata, falsificado. E ele começa a dizer que aquele videocassete, na verdade, ele é muito bom. Ele é, como dizia no comercial, do balacobaco. E chega num momento em que ele fala para o potencial comprador o seguinte: olha, é tão bom, mas tão bom, que você não precisa de garantia, porque la garantia soy yo, ele dizia na propaganda. E essa frase foi a frase que viralizou. Sempre que você desconfiava de alguma coisa, de algum lugar, da qualidade de algo, você dizia: ok, la garantia soy yo. Não tem garantia de absolutamente nada. Naquela época, queridos, na década de 1990, comprar no Paraguai era quase sempre sinônimo de adquirir um produto falsificado, uma pirataria, uma imitação. Por isso, o comercial encerrava dizendo o seguinte: se você faz questão de japoneses legítimos, a Sempre Toshiba tem esse produto para te oferecer.
E aí ele encerrava dizendo Senki Toshiba, porque os nossos japoneses são muito mais criativos que os japoneses dos outros. Nós sabemos dos problemas e dos riscos de se comprar um produto pirata. Primeiro, é ilegal. Não recolhe imposto, não paga os direitos devidos a uma marca. É uma imitação. Segundo, não há garantia, de fato. Você compra algo que não pode oferecer para você uma garantia de qualidade, porque essa qualidade, muito provavelmente, ela é de fato inferior e questionável. E assim, queridos, como um produto falso pode ser um problema para quem o adquire, um evangelho falso, um evangelho pirata é extremamente danoso para aquele ou aquela que nele acredita. E é por isso que Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses. Nós temos visto aqui nas últimas semanas que a motivação de Paulo ao escrever para essa igreja que ele não conhecia pessoalmente era alertar essas pessoas sobre os perigos do falso ensino que estava começando a ser ventilado naquela cidade e nas igrejas daquela cidade, que ficou conhecida como a heresia de Colossos ou a heresia colossense. A mensagem consistia em algo que aparentava ter cristianismo, que falava também de Jesus, mas era um desvio completo da mensagem central de Cristo. E Paulo sabia dos perigos de se acreditar numa imitação barata do Evangelho de Jesus, por isso ele escreve a carta. Então nós vamos olhar agora a partir do início desse capítulo 2 o que ele diz. Ele começa falando: eu quero que vocês saibam que eu estou lutando por vocês, Colossenses, pelos que estão em Laodiceia, uma cidade próxima, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, esforçando-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Quando você olha para a carta, percebe que no primeiro capítulo, como vimos até semana passada, Paulo se dedica a falar sobre o ministério da palavra. Qual era a palavra de Paulo? Qual era a mensagem de Paulo? A mensagem de Paulo era sobre Jesus, o Evangelho de Jesus. Jesus, aquele que tem supremacia sobre todas as coisas. Jesus, aquele que é o princípio da criação. Jesus, aquele que é o cabeça de qualquer poder e autoridade. Jesus, que é o eterno Filho de Deus. Jesus, que é o mistério de Deus que estava revelado nas páginas do Antigo Testamento, estava oculto, nas páginas do Antigo Testamento, mas tudo no Antigo Testamento era sobre ele e agora estava manifesto, não apenas aos judeus convertidos a Cristo, mas também aos gentios que se convertiam a Cristo. E esse Jesus realizou uma obra que nos deu a esperança da glória. É assim que Paulo encerra o capítulo 1. Mas para Paulo não era suficiente apenas pregar o Evangelho para as pessoas. Para Paulo era necessário também orar pelas pessoas. E é por isso que aqui no começo do capítulo 2, ele diz aos cristãos colossenses que está agonizando em oração por eles. Talvez isso soe exagerado para você. Roberto, como assim Paulo está agonizando em oração, se nem a palavra oração aparece? Acabamos de ler os versos aqui, Paulo nem diz que está orando. Por que você diz que ele está agonizando em oração? Paulo apenas se refere à luta. Ele diz: eu quero que vocês saibam que estou lutando por vocês. Mas eu te pergunto, que tipo de luta ele poderia manter por pessoas que ele nem conhecia pessoalmente, estando preso em Roma? Como ele poderia estar lutando por uma gente que ele nunca viu, estando limitado em sua liberdade de movimentação? Com que armas ele guerreava? Que espécie de luta ele mantinha? Só existe um tipo de luta para casos como esse, que é justamente a luta da oração. A palavra que Paulo usa aqui, que é traduzida em nosso texto como lutando, estou lutando, é a palavra agonizomai, de onde deriva em português o verbo agonizar. Transmite a ideia de um esforço enorme de intensidade. O que Paulo está dizendo aqui é: eu quero que vocês saibam que eu estou me desgastando em oração por vocês. Eu quero que vocês saibam que diante do meu Deus eu oro e luto espiritualmente em favor de vocês,
com o objetivo de que vocês sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e tenham todo o conhecimento, conheçam plenamente a Cristo, para que vivam vida com sabedoria. Então, queridos, observe aqui na vida de Paulo, quais são as principais tarefas de um pastor, de um líder de igreja, de um pregador. Paulo nos dá essa instrução também. A principal tarefa de um pastor, de um líder da igreja, de um pregador do evangelho é pregar fielmente a palavra de Deus, seja através da pregação formal do púlpito, seja através do discipulado 1 a 1, seja através do aconselhamento pastoral, seja através do ensino da Bíblia. Ele deve pregar fielmente a palavra de Deus e ele precisa orar intensamente pelas pessoas. O pastor que apenas ora, mas que não expõe o evangelho, inevitavelmente formará discípulos místicos, adeptos de uma espiritualidade que não tem embasamento bíblico. Ele pode até ser sincero. E eu coloco essa nota porque nós vivemos num tempo em que há muitos manipuladores da emoção alheia, dizendo-se poderosos de Deus e detentores de um mistério, fazendo com que pessoas creiam nas maiores loucuras e cometam as maiores tolices com as suas próprias vidas em nome de uma voz autoritária de alguém que parece ser quase divino, de tanta comunhão que ele tem com Deus. Eu não estou falando dessa espécie execrável. Eu estou falando que pode haver um líder, um condutor de pessoas, um pastor, que ora sinceramente a Deus. Só que ele não se apega ao texto bíblico e ele não expõe às pessoas que ele cuida e pastoreia a palavra de Deus. Ele transmite as suas próprias emoções, ele transmite as suas próprias impressões espirituais. E, inevitavelmente, esse líder formará um grupo de místicos. Pessoas que valorizam muito essa coisa da transcendência, do arrepio da pele, do culto que se confunde com uma emoção maravilhosa, mas pessoas que vão ter a profundidade de um pires em seu conhecimento sobre Deus e sobre Cristo. Mas por outro lado, queridos, se esse líder, se esse pastor for somente um pregador e não tiver vida de oração, ele formará muito provavelmente meros acumuladores de informação religiosa. Um povo que até conhece a letra do Evangelho, mas que não busca aquela comunhão com Deus que o Evangelho indica, que o Evangelho aponta. Por quê? Porque ele é um professor de doutrina muito competente, mas aquele conhecimento de doutrina dele não transformou os seus afetos ao ponto de levá-lo à presença de Deus em intimidade de oração e mais, ao ponto de clamar a Deus pela vida daquelas pessoas que o próprio Deus tem colocado sob o seu pastoreio. Então, isso é apenas uma nota, queridos, que nos alerta que precisamos orar por mais pastores como Paulo. Precisamos orar por mais pastores que pregam o Evangelho fielmente e que agonizam em oração por suas ovelhas. Precisamos orar por mais pastores capazes de orar pelas ovelhas de Cristo e não estejam tão interessados na gordura dessas ovelhas, nos benefícios que essas ovelhas podem lhes trazer, na projeção que essas ovelhas podem lhes dar. Precisamos ver, multiplicando-se em nosso tempo e nas igrejas à nossa volta, pastores que estão tão comprometidos com a palavra de Deus, que pregam fielmente o Evangelho, mas que sabem que apenas a palavra deles não é capaz de convencer ninguém a absolutamente nada, porque ele é um ser humano cheio de falhas e imperfeições. Ele precisa da intervenção do Deus daquele povo para mover o coração daquele povo, aquecer o coração daquele povo e transformar a vida daquele povo, e ele se entrega a essa missão, orar pelas pessoas. Não é em vão, queridos, que os apóstolos nos ensinam, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando é instituído o diaconato na igreja, havia um problema acontecendo ali na igreja, porque algumas viúvas não estavam recebendo a assistência apropriada. A igreja em Jerusalém era uma igreja pobre, as pessoas precisavam de assistência, e os apóstolos estavam sendo muito demandados nisso.
As reclamações surgiam de um lado, as reclamações surgiam de outro, e os apóstolos estavam gerindo aquela situação, quando chega num determinado momento em que eles reúnem a igreja e dizem o seguinte: irmãos, escolham entre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, gente de testemunho íntegro, para que eles façam esse trabalho, porque não é apropriado que nos apartemos do nosso principal trabalho, a saber, a pregação da palavra e a oração. A pregação da palavra e a oração. Mas objetivamente, pelo que Paulo pedia a Deus em oração por aquelas pessoas, o texto é claro no verso 2. Paulo orava a Deus pedindo que os seus corações fossem fortalecidos, que eles tivessem uma unidade entre eles movida pelo amor e que eles compreendessem plenamente o mistério de Cristo ao ponto de alcançarem uma vida sábia. E eu não sei se você percebe, mas aqui, esses 3 pedidos de oração de Paulo compõem uma agenda a ser cumprida pelo resto da vida. Porque pense comigo, quando não precisaremos ter o coração fortalecido? Quando poderemos dizer, o meu coração não está debaixo de risco de se apequenar, se amedrontar, se fragilizar, se enfraquecer? A vida faz isso. Uma notícia chega e muda todo o nosso ânimo, muda todo o nosso sentimento. Lidamos com problemas, com tribulações, com circunstâncias, com desafios que podem muitas vezes sim abalar o nosso coração. Lidamos muitas vezes com acusações malignas até, tentações que querem nos levar para longe de Deus e fragilizar a nossa fé. Quando não precisaremos orar para que o nosso coração seja fortalecido? Porque se Deus nos entregar a nós mesmos, onde pararemos? Se Deus não colocar a sua mão sobre as nossas vidas dizendo, você é meu, você é minha, e eu cuidarei de você, eu aquecerei teu coração, eu perseverarei por você e em você, onde pararíamos? Mas, quando não dependeremos do agir do Senhor para sermos efetivamente unidos como um povo, que é a igreja de Cristo? Sempre foi assim, desde que o pecado entrou na nossa história. Cuidamos dos nossos próprios interesses, certo? Acontece que talvez não houve época como a nossa em que os seres humanos fossem tão ególatras. Priorizamos a nós mesmos, curtimos a nós mesmos, estimamos essencialmente a nós mesmos. As pessoas vão se tornando instrumentos da nossa felicidade. Passos essenciais para que alcancemos as coisas e as experiências que queremos alcançar. E isso pode ser projetado para as nossas relações fraternas ou religiosas também. Porque olhamos e dizemos, o que tenho eu com aquela gente? O que tenho eu com a vida dessas pessoas? Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas ocupações, eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus dilemas, eu tenho os meus horários. Cada um que se vire, cada um que cuide do seu e que Deus abençoe a todos. Só que Paulo está dizendo o seguinte, existe uma espécie de vida que é singular aos cristãos. Eles vivem uma vida de unidade. Uma unidade que não é fantasiosa, uma unidade que não é utópica, uma unidade que não é fingida. Eles, quanto mais juntos estão, mais aprendem a amar e estimar um ao outro, porque Cristo faz isso com eles. E eles entendem então que há uma parte na vida do outro que compete a ele, não no sentido de interferência, muito menos no sentido de manipulação, mas no sentido de ser um instrumento de amor e de bênção de Deus para aquela pessoa, para aquela família, para aquele amigo, para aquele irmão. Mas queridos, se não for debaixo de oração, nós seremos unidos, cada um por si, Deus por todos, vai dizer o ditado popular. Quando que do lado de cada eternidade nós não precisaremos conhecer mais a Jesus e dele receber direção sábia para a vida todos os dias? Então perceba, o pedido que Paulo faz a Deus para os cristãos colossenses compõe uma agenda para a nossa vida todos os dias. Eu posso pedir essas mesmas coisas, Deus fortalece meu coração. Deus me ajuda a não ser tão egoísta ao ponto de desconsiderar a importância da unidade com os meus irmãos e irmãs na fé e na caminhada da igreja. Deus, me revela mais de Cristo, me dá amor pela Tua palavra,
me faz olhar para a vida de Jesus e não encontrar nada mais doce de pronunciar do que o nome de Cristo, e nem desejo mais intenso no meu coração do que imitá-lo, conhecê-lo, ter comunhão com Ele, refletir a sua imagem, refletir a sua glória. Paulo segue para os versos 4 e 5 dizendo: eu lhes digo isso, para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora eu esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Queridos, então, por que Paulo orava dessa forma por aquelas pessoas? Por que elas precisavam de um coração fortalecido, de unidade entre elas e de conhecerem mais plenamente a Cristo? Por causa dos falsos mestres, que, segundo Paulo diz aqui, usavam argumentos que só pareciam convincentes. Havia entre eles pregadores que usavam palavras sutis. Havia entre eles pregadores que falavam palavras astutas. Havia entre eles influenciadores que tinham muitos seguidores cada vez mais crescentes e mantinham seus canais no YouTube, seus perfis no Instagram do primeiro século. E muita gente curtia e compartilhava, porque eram palavras muito sedutoras aos ouvidos. Só que estas palavras, filosoficamente até, desviavam as pessoas de Cristo, tiravam Cristo do centro. E Paulo diz que não está escrevendo isso. Meu microfone desligou? Vocês estão me ouvindo aí? Fiquei com a sensação de que eu perdi o som daqui do palco. Diminuiu, né? Voltou, Sérgio? A gente tem tempo, eu fico aqui, ó. Qualquer coisa, viu? Pronto. E vocês dizendo que estavam me ouvindo normal, né? Eu falo alto mesmo, né, gente? Sérgio, controla o volume aí para ninguém ficar incomodado com o volume. Paulo diz, queridos, que está escrevendo isso não porque os cristãos colossenses caíram no discurso dos falsos mestres, mas justamente para evitar que isso acontecesse. Para tanto, ele prega o Evangelho. O capítulo 1 é ele falando de Cristo no centro, do que é o Evangelho. Ele ora pelas ovelhas, que é o que ele começa a fazer, dizer que faz aqui no capítulo 2, e ele também defende o Evangelho. É o que nós vamos ver ele fazendo a partir do verso 6. Ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão. Aqui, queridos, para Paulo, está o segredo da resistência aos falsos ensinamentos. O segredo de resistir à mensagem falsa. O segredo para identificar o evangelho pirata, a falsificação tão danosa à vida daquele que nele acredita, era andar em Cristo da mesma maneira como nós recebemos a Cristo. O que isso quer dizer? Os cristãos recebem a Cristo pela pregação do evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz a Bíblia. Os cristãos recebem a Cristo pela pregação do Evangelho, pela fé em Jesus como Salvador e como Senhor, e pela graça de Deus. Paulo está dizendo que assim como a salvação é pela graça que o Evangelho proclama, também a vida do salvo, a vida do cristão, a vida de santificação só é possível mediante a mesma graça que o Evangelho anuncia. Às vezes nós temos um entendimento muito equivocado sobre o Evangelho. Nós pensamos que o Evangelho é aquela porta de entrada da fé. Olha, eu ouvi a notícia de que Deus oferece o seu perdão para todo aquele que deposita a fé em Jesus como Senhor e Salvador. Deus enviou o seu Filho, Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu ouvi o Evangelho, eu criei no Evangelho, eu recebi a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, e agora eu sou um cristão. E muitas pessoas pensam equivocadamente o seguinte: o Evangelho me serviu como esse portal pelo qual eu passei e entrei agora na vida cristã, mas a partir daqui e para frente é comigo.
Eu vou crescer como um cristão através dos meus esforços. Eu vou crescer como um cristão através da minha obediência mais honesta a Deus. Eu vou crescer como cristão através da observação que eu faço de tudo aquilo que Deus me manda fazer. É comigo, é na minha força. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte: a mesma graça que me salvou, que trocou o meu coração, que me fez amar a Deus, é uma graça que permanece comigo, é o caminho pelo qual eu caminho e ando até o final da minha vida. Timothy Keller, um famoso pastor presbiteriano dos Estados Unidos, diz que o Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, mas que o Evangelho é o A a Z da vida cristã. Nós começamos pelo Evangelho e devemos continuar pelo Evangelho. Você não crê no Evangelho para ser salvo, para logo em seguida assumir o controle da sua vida. O cristão deve viver da mesma maneira como se tornou cristão, ou seja, pela graça, entendendo a graça, entendendo que a graça que o chamou para a vida é a mesma graça que está à disposição dele para santificá-lo, entendendo que a graça que o aceitou do jeito que ele estava, caído, manchado, sujo, cheio de equívocos, cheio de erros, cheio de pecados, aquela mesma graça o transforma também em alguém diariamente mais parecido com Jesus. O cristão deve caminhar com fé baseada na pregação do Evangelho, crescendo em Cristo, enraizado em Cristo, edificado em Cristo, fortalecido em Cristo, desejando viver para a glória de Deus e sendo grato. É isso que Paulo fala aqui. O segredo para não cairmos no falso ensino, que nos faz negar o Evangelho e a centralidade de Cristo, é caminharmos da mesma forma como nos tornamos cristãos. Começamos com Cristo e devemos seguir com Ele até o final. Tudo é sobre Ele, tudo vem dEle e tudo é para Ele. Por isso Paulo vai dizer no verso 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo aqui o seguinte: tomem cuidado com certos discursos sedutores que vocês estão ouvindo e que têm sido falados no tempo de vocês. Discursos que não se fundamentam em Cristo, que pelo contrário têm o poder de escravizar vocês, aprisionar vocês, não apenas levá-los para longe de Cristo, mas mantê-los longe de Cristo. E Paulo fala aqui sobre ensinos que são baseados em tradições humanas. E aqui, especificamente, ele ataca o caráter judaico ou judaizante da heresia colossense, que era ensinada ali naqueles dias. Essa heresia destacava essencialmente a tradição oral dos rabinos, como uma autoridade para a vida. Ou seja, não apenas o que Deus revelou, não apenas o que Cristo disse, não apenas o que os apóstolos ensinaram, deve ser a autoridade que guia a sua vida, mas você também pode ouvir os mestres e entender que a palavra dos mestres tem o mesmo peso de revelação, o mesmo peso de autoridade da própria palavra de Deus, do próprio Cristo. E aí Paulo está combatendo isso. Olha, fujam desse ensino que coloca em pé de igualdade a revelação de Deus e a tradição humana. E queridos, essa é uma luta permanente até os nossos dias. A reforma protestante no século XVI se deu motivada por isso, também por isso. A ideia de que a tradição da igreja ou a autoridade da igreja tinha o mesmo peso de valor, de importância, de dignidade da própria palavra de Deus. E ao passo que o tempo avançava, o povo tinha menos contato com a Bíblia e mais contato com a tradição. E Paulo está dizendo, fujam disso. E também de ensinos que são baseados, diz ele, em princípios elementares deste mundo. Aqui ele ataca a natureza pagã e mística daquela heresia. Lembre, a heresia colossense ela era sincrética. Ela unia elementos do cristianismo, elementos do judaísmo, elementos do paganismo, essa coisa da religião do mistério. E aqui Paulo ataca isso. Ele diz que tudo isso nega a Cristo. Tratava-se de uma religião com aparência de sabedoria, que oferecia uma série de credenciais de respeitabilidade, mas com um defeito fundamental:
não tinha Jesus. Por não ter Jesus, era falso. E isso era levado tão a sério por Paulo, que ele dizia que orava por aquelas pessoas ao ponto de se sentir em agonia, clamando a Deus pela misericórdia de que eles não se desviassem, para que eles não cedessem a um falso ensino. Queridos, por que isso é sério? Porque os cristãos sabem que tem um inimigo astuto, um inimigo que a Bíblia diz que nós não devemos desprezar as suas estratégias, as suas artimanhas e as suas ações contrárias a nós, que nós devemos estar vestidos com toda a armadura de Deus para resistir aos ataques que recebemos desse inimigo. E a Bíblia diz que este nosso inimigo, o diabo, está por detrás de todo falso ensino, porque ele é o pai da mentira. Então nós não desconsideramos apenas, não, a pessoa só está equivocada, não, tadinha, né? Tirou Jesus ali, é tudo sobre o homem ali naquela mensagem, mas não, queridos, isso é diabólico. Isso é diabólico, isso é preocupante, isso desvia as pessoas de Cristo. Isso vai fazer com que pessoas, ao invés de terem uma experiência real, genuína e transformadora com Deus, tenham talvez a experiência com as promessas fantasiosas que um líder deu a elas. E quando elas perceberem que tudo aquilo que lhes foi prometido, não por Deus, mas por aquele líder ou por aquela falsa comunidade, não se cumpriu em sua vida, ela não se desapontará apenas com aquela comunidade ou com aquele líder, ela se desapontará com Deus, dizendo: Deus mentiu para mim, Jesus não me ama. E nós não podemos ser mensageiros dessa notícia falsa, de que Deus não se importa, de que Deus promete o que não cumpre, de que Deus tem um caráter duvidoso. Toda expressão religiosa, queridos, por mais que se valha de aspectos cristãos, mas que não tem Jesus como centro, não tem Jesus como fundamento, é maligna. Paulo, escrevendo em outra carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8, ele disse: ainda que uma outra pessoa, ou até mesmo um anjo dos céus, lhes anuncie um outro evangelho diferente do que vocês receberam, seja ele anátema, maldito. Roberto, Paulo estava rogando uma praga. Não, Paulo estava defendendo o evangelho. Ele sabia o perigo que havia no falso ensino. E, queridos, que perigo há no falso ensino hoje? Onde não necessariamente as pessoas se enganam porque entram num auditório para ouvir uma mensagem de alguém mal intencionado, tirando Cristo do centro de suas vidas, mas muitas vezes a porta de entrada nesse lugar é a tela do celular. E a pessoa olha e diz: mas se tem tanta gente compartilhando, tanta gente ouvindo, tanta gente seguindo, mal não deve fazer. E a alma daquela pessoa vai sendo bombardeada por argumentos muitas vezes sedutores. A alma daquela pessoa vai sendo bombardeada muitas vezes com uma sensação de que o compromisso maior de Deus com a vida de alguém que com ele anda é fazê-lo progredir e prosperar nessa vida. Então você terá sempre saúde, você terá sempre vitória, você terá sempre abundância de recursos, porque Deus é o seu Pai generoso e há de fazer todas essas coisas maravilhosas com a sua vida, e você vai reinar em vida. E um auditório cada vez mais despossuído de capacidade cognitiva grita e brada: amém, glórias a Deus, como se o resumo da nossa esperança cristã fosse isso. Queridos, não é só isso. Deus pode te fazer prosperar, que Ele faça. Deus pode abençoar o seu trabalho, que Ele faça. Deus pode te dar muitos recursos, mais do que você imaginou ter para a sua própria vida, talvez para os seus filhos e netos, que Ele faça se Ele assim quiser. Não resuma a sua experiência com Deus às bênçãos materiais. A sua experiência com Deus, especialmente, tem a ver com o fato de que você era um pecador condenado ao inferno, e Ele te amou desde toda a eternidade, te ofereceu o Filho dEle para te santificar, para te salvar, e para dizer que essa breve vida, que é como uma neblina que se dissipa, em nada se compara com a glória eterna que está por vir, onde você estará com o seu Senhor. Essa é a esperança do Evangelho, queridos, e nós não podemos nos apartar dela. É por isso que Paulo diz nos versos 9 e 10, pois em Cristo
habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Sabe, irmãos, tal afirmação era muito escandalosa para aqueles falsos mestres, porque eles criam na inferioridade do corpo, como nós já vimos aqui. Então Paulo ataca os pilares daquela falsa religião ao declarar que a divindade que aqueles falsos mestres queriam oferecer estava, na verdade, corporalmente em Cristo. Eles diziam que tudo que era matéria era ruim, que o corpo era apenas uma prisão da alma, que você deveria se libertar disso para, através da evolução, de uma experiência mística e espiritual, evoluir o seu pensamento e então alcançar o mistério de Deus e a plenitude de Deus. E Paulo vai dizer o seguinte para aqueles falsos mestres e para as pessoas que ouviam aquela mensagem: toda a plenitude da divindade, toda essa soberania e sabedoria e esse mistério divino estão corporalmente em Jesus. Ou seja, Jesus, queridos, é plenamente Deus. E nele Deus habita plenamente. Portanto, nele os cristãos já estão aperfeiçoados. Nele os cristãos já têm acesso a toda a plenitude. É por isso que nenhum pregador deve incluir como algo a ser adicionado a Cristo. Cristo é suficiente. Jesus é tudo o que eu e você necessitamos. Em Jesus nós acharemos toda a plenitude da sabedoria, toda a plenitude do amor, toda a plenitude da misericórdia, toda a plenitude da abundância da vida. Tudo está em Jesus. Nada deve ser mais adicionado a Jesus. E porque Ele é o cabeça, como diz Paulo aqui, de todo poder e autoridade, Ele tornou completamente desnecessária a ideia de mediadores entre Deus e o ser humano. Esse lugar que tanta gente gosta de se colocar. Esse lugar em que, infelizmente, muitos pretensos líderes religiosos gostam de se colocar. Porque eu sou a autoridade de Deus sobre a sua vida. Porque eu abençoo a sua vida. Porque se você estiver em rebelião e desobediência, ou se você quiser sair dessa congregação e dessa comunidade, saiba, eu não te abençoo para que você parta. Você não vai com a minha bênção. Por que você quer a bênção de um ser humano? O máximo que você pode esperar de receber de um ser humano era aquele pedido de bênção que fazíamos aos nossos pais ou avós, e escutávamos dos lábios deles sempre o quê? Eu te abençoo ou Deus te abençoe? Minha avózinha, aos 96 anos, eu falo com ela como ontem eu falei no telefone: tchau, vó, sua bênção. Jesus te faça feliz, meu filho. Porque é a consciência de que não há em si mesmo nada para entregar ao outro. Que Deus é o Deus que abençoa. Eu quero propor para nós algumas coisas para que possamos refletir e praticar a partir do que ouvimos hoje. 4 aspectos. Semana passada eram 5, hoje eu já diminui para 4. Primeiro, mesmo que você não tenha recebido o chamado para ser pastor, você é um discípulo de Jesus, certo? Você recebeu o chamado para seguir Jesus. E todo discípulo de Jesus é chamado para compartilhar a boa notícia do Evangelho para as pessoas à sua volta. E todo discípulo de Jesus é chamado para orar pelas pessoas. Eu te pergunto, você tem experimentado essa oportunidade de orar intensamente por alguém ou por alguns? Todos os dias Deus coloca pessoas ao seu lado. Você almoça com elas, você tem reunião com elas, você viaja com elas, você vai a eventos sociais com elas. Você vai para um restaurante, para um show, para um cinema com elas. Vocês conversam sobre futebol, economia, política, viagem, lazer, roupa, moda, cultura. Vocês conversam sobre tudo, porque você é um ser humano normal como eu, certo? Em algum momento, você compartilha o Evangelho, que é alguém, que é Jesus, com essa pessoa, e mais. Mais do que falar de Jesus, como Paulo pregava o Evangelho, você, sem que aquela pessoa saiba, inclusive, se desgasta em oração por ela. Deus, eu vou clamar por essa vida. Deus, ela não pode passar pela minha história em vão.
Eu não posso estar tantas horas por dia em contato com essa pessoa e não influenciá-la com a tua vida que está em mim. Senhor, salva ele, salva ela, revela o teu amor, mostra a tua glória, quebra aquele coração, transforma a vida dela. Senhor, por ela eu oro. Você tem vivido essa experiência? Pelos seus irmãos na fé, porque tudo bem, Paulo estava orando pelos crentes, não é? Pelos seus irmãos na fé, você dedica tempo de oração? Ou as suas orações não passam de lista de pedidos para Deus, dizendo: Senhor, eu estou tão perto de perder esse contrato, e esse contrato vai atingir tanto financeiramente a minha vida, por favor, Deus, opera um milagre. Deus, por favor, me ajuda a manter os meus clientes. Deus, por favor, me deixa no azul na minha conta. Deus, por favor, me dá saúde. Deus, abençoa os meus filhos. Essas orações são legítimas. Mas você encerra dizendo: em nome de Jesus, amém. E ninguém ocupa mais o seu coração em oração. Pessoas que congregam com você regularmente e que você sabe, talvez em alguma medida, o que tem passado na vida. Ou já ouviu elas pedindo: orem por algo. Por favor, ore por alguém. Você lembra de orar? Não vou nem dizer que você se desgasta como Paulo orando, mas você lembra de orar? Eu digo a vocês, queridos, que eu tenho uma certeza quanto a essa experiência de oração. Eu sempre criei na eficácia da oração. Eu sempre criei no que a Bíblia diz, que em muito pode a oração do justo em seus efeitos. Mas eu fui carregado por uma convicção nesse último ano. Porque, e vocês sabem, né, da questão da luta com a saúde, que eu travei no ano passado, e quantas vezes eu recebia mensagens e sabia de pessoas que eu conhecia e outros que eu sequer conhecia, dizendo: Roberto, nós estamos orando por você. Roberto, na minha igreja nós estamos orando pela sua saúde. Roberto, a minha mãe tem o hábito de subir monte para orar nas sextas-feiras à noite, e ela está levando seu nome para o alto do monte para orar por você. E em tudo que era lugar eu sabia de gente dizendo: Senhor, em nome de Jesus, abençoa a saúde do Roberto. Senhor, cura o Roberto. Senhor, traz paz ao coração do Roberto. Senhor, não deixa o Roberto ficar tão adoecido ao ponto que ele não possa estar na igreja, que ele não possa pregar. Eu sei que pessoas oravam por isso, e queridos, eu estou aqui agora pregando a vocês, primeiramente por causa da bondade de Deus, mas eu tenho certeza que em segundo lugar, porque pessoas dedicaram tempo orando por mim. E Deus ouviu a oração do seu povo. E Deus me curou, e Deus me deu saúde, e Deus me permitiu estar aqui. Agora, segunda aplicação, segunda coisa para você refletir e praticar: ter o coração fortalecido. Os laços da unidade mantidos e o constante conhecimento de Cristo compõem uma agenda para a vida toda, como nós vimos. Você tem levado isso a sério? Isso faz parte da sua agenda? Deus, o meu coração é frágil, por favor, fortalece ele. Deus, eu tenho uma capacidade natural, incrível, digna de prêmio, de cuidar só dos meus próprios interesses. Então, me ajuda a viver para além de mim mesmo. Me ajuda a amar. Me ajuda a servir. Me ajuda a ser parte de algo para além dos meus próprios interesses, que abençoa o outro, que vai ser um instrumento nas tuas mãos para a salvação e a transformação de outros. Se você não tem levado isso a sério, querido, lute fortemente por essas coisas, porque elas são determinantes para a vida cristã. Conhecer mais a Cristo, ter unidade com a igreja de Jesus. Não seja alguém indiferente à comunhão. Não seja. E ter um coração fortalecido. Terceira, pregue o evangelho todos os dias para o seu próprio coração. O evangelho que te salvou é também aquilo que te sustenta como crente em Jesus. E por que você tem que pregar todos os dias o evangelho para o seu coração? Porque, como dizia Martinho Lutero no século XVI, nós nos esquecemos todos os dias do evangelho. Nós achamos que é pela nossa força. Nós entramos numa semana difícil e pensamos que precisamos nos valer das mesmas estratégias que todos se valem à nossa volta, mesmo que essas estratégias não glorifiquem a Deus, não honrem o nome de Cristo e nos faça fazer e falar coisas pelas quais no final de um dia não poderemos dobrar os joelhos e dizer: Deus, muito obrigado por isso que aconteceu, por isso que eu fiz, por essa forma como eu falei, por essa maneira como eu ganhei dinheiro. Muito obrigado, Senhor, porque isso tudo te glorifica. Todos os dias o nosso coração é tentado a agir e a pensar por nós mesmos e não pela luz do evangelho que nos fala da graça de Deus. Se Deus fez o que você jamais podia fazer por você mesmo, Ele te salvou.
o que Deus não pode fazer para conduzir teus dias, o que Deus não pode fazer para te levar aonde Ele quer que você chegue, para cuidar da tua casa, para cuidar dos teus filhos, para te dar verdadeira segurança e garantia que nem o dinheiro e qualquer patrimônio que você junte pode te dar, de fato, para além ou mais do que Jesus. Então pregue todos os dias o Evangelho para você. Esse Evangelho que lembra quem você é e quem Deus é. E apesar de ser quem você é, sendo Deus quem é, Ele te ama tanto. Ele te chama de filho e Ele trata com você. Quarto e último, e que Deus me dê graça para falar isso. Toda religião, toda igreja, todo líder ou movimento que diminui a pessoa de Cristo ou que tira Cristo do centro de todas as coisas, não provém de Deus. Todo líder que quer roubar a glória de Cristo e trazer para si, não provém de Deus. Todo mensageiro que fala uma mensagem que faz com que as pessoas no final de um culto, por exemplo, saiam dizendo que grande pregador é fulano, ao invés de dizer que grande salvador é Cristo, não provém de Deus, porque pregar o Evangelho não consiste num desfile de sabedoria humana ou de palavras bem elaboradas e convincentes que massageiam talvez o teu ego e te transmitem uma falsa esperança, mas pregar o Evangelho é falar da glória daquele que viveu, morreu e ressuscitou para te tornar parte do seu povo, para te tornar um cristão. Então lembre-se disso, queridos. Jesus continua governando a sua igreja e Ele faz questão de governar a sua igreja. Os presbíteros não governam meramente a igreja de Jesus. A nossa igreja, nós ensinamos a todos aqueles que se aproximam dela, entendendo que esse é o modelo mais semelhante ao do Novo Testamento. Ela é liderada, ela é conduzida por um conselho de presbíteros. O pastor é um presbítero, os demais presbíteros conduzem a igreja, lideram a igreja, ou o termo que nós usamos, governam a igreja. Mas os presbíteros não governam meramente a igreja. Jesus governa a sua igreja por meio de seus presbíteros. Os presbíteros estão cuidando da igreja de Jesus, estão olhando com atenção para o rebanho que pertence a Jesus e não a eles mesmos, estão administrando cada coisa e cada detalhe, cada recurso e cada vida que Deus aproxima deles, não com a sua própria sabedoria ou para eles mesmos, mas para a glória de Cristo, que faz questão de seguir governando a sua igreja. Queridos, pastores recebem autoridade para liderar a igreja, não para eles mesmos, mas para Jesus. A autoridade de um pastor não é intrínseca, é extrínseca, é atribuída a ele, é derivada, vem de Deus. O pastor não tem ovelhas suas, ele pastoreia o rebanho de Deus, que Deus confiou aos seus cuidados. Por isso, pastores não são empreendedores que montam um novo negócio chamado igreja. Pastores não são CEOs que administram uma grande comunidade e podem depois vender as suas masterclasses dizendo como eles saíram de 50 para 10 mil pessoas. Pastores plantam igrejas conforme a ordem de Jesus. Pastores plantam igreja do jeito que Jesus quer, mesmo quando o jeito que Jesus quer contraria o jeito que eles querem. Pastores têm cuidado com o povo de Jesus, pregam a palavra de Jesus, mesmo quando eles não gostam. Porque o Evangelho não é sobre mim, o Evangelho não é sobre o que eu quero, o Evangelho é sobre o Rei Jesus e sobre o que o Rei quer. Não sobre o que eu quero, sobre o que Ele quer. E o que passar disso, queridos, não é nada além de um Evangelho pirata, falso e distorcido. Ai, Roberto, não sei, estou preocupado com você, estou te achando amargo. Não estou. Toda a minha dose de amargura e queixa eu deixo para o Botafogo. Isso me deixa amargo muitas vezes, mas não, o Evangelho nunca. Queridos, o que eu falo aqui, muitas vezes pedindo a graça de Deus durante a semana, falando: Senhor, há um desejo tão grande de pular o versículo, sabe? Estamos em Colossenses, aí dá um salto assim,
Você não vai me perguntar por que eu saltei o texto. Roberto deu uma adiantada, né? O tempo está... Vamos adiantar Colossenses, senão a gente vai ficar aqui não sei quantos meses nesse negócio, que bacana. E aí fica mais cômodo. Mas o papel do pregador é pregar todo o conselho de Deus. Se eu não acreditar que isso aqui, que traz para a nossa vida também advertência, exortação, direção, não é necessário para a nossa vida, eu terei de prestar contas da minha omissão. E eu não quero, queridos. Eu não quero ser o caça-fantasmas da nossa sociedade. Vocês não me ouvirão do púlpito mencionando nome de igreja, ou nome de líder, ou de pastor, ou de bispo, ou de apóstolo, ou de querubim, vice-deus. Eu não vou ficar falando nomes aqui, para que você vá depois para a internet e se torne um hater do Twitter. Não, isso é vazio demais. Nós só precisamos olhar para o tempo que nós vivemos. Entender que temos visto o que Jesus disse, esfriamento do amor e desaparecimento da fé. Estamos vivendo aquilo que Paulo disse a Timóteo que aconteceria. As pessoas procurariam líderes para si, como quem tem coceira nos ouvidos, querendo escutar aquilo que lhes agrada e não o verdadeiro evangelho. E a missão de Timóteo, a difícil missão de Timóteo, como um jovem pastor ensinado por Paulo, era: num tempo de falsidade, pregue a verdade. Tu, porém, permanece firme nas coisas que aprendeu e sobre elas ensine. O nosso desafio, queridos, primeiro, é permanecermos firmes em tempo de inconstância. Nem tudo que tem brilhado como cristão à nossa volta ou nas nossas redes sociais, de fato fala do Cristo glorioso que a Bíblia indica. E nós precisamos estar alertas quanto a isso, para termos uma fé firme. Segundo, nós precisamos ter o cuidado com os lugares que nós indicamos, pessoas que nós amamos e queremos tão bem, para que elas tenham acesso e conhecimento a Deus e a sua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça em nós aquilo que Paulo pediu aos Colossenses, pelos Colossenses. Ele nos deu um coração fortalecido, Ele nos deu unidade, não para que nós nos entendamos uma célula santa, especial e distinta dos hereges do nosso tempo, claro que não. Essa aqui é a comunidade dos pecadores redimidos por Cristo. À sombra da cruz, ninguém aqui dentro tira onda com ninguém de mais santo, ninguém aqui está arrotando santidade. Não é sobre isso, mas é sobre sermos uma comunidade fiel ao Evangelho de Cristo e unidos ao redor do Evangelho. Ao redor do Evangelho, que Cristo nos encante. Que a cada domingo presente aqui, segunda-feira, no Examinando as Escrituras, nos pequenos grupos no meio da semana, a doçura do nome de Jesus encante você. Jesus se torne o desejo maior da tua vida, a glória que você procura cada vez mais, e que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. O que nós te pedimos é que o Senhor nos dê um coração firme, porque somos tentados, Senhor, aos abalos. Muita coisa, Senhor, é dita em nosso tempo, e muitas coisas são sinalizadas aos nossos olhos, que tentam cativar o nosso desejo, atrair a nossa atenção e o nosso interesse, mas nos levar para distante de Ti. Fortalece nosso coração, Senhor, porque nós podemos facilmente nos sentir anestesiados e consumidos com a rotina da própria vida, e o nosso peito já não arder de amor por Ti, Jesus. Então tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a Te amar como o Senhor é digno. Ajuda-nos a entender que fomos chamados pelo Rei dos Reis a viver em Seu reino e a compartilhar esse reino no mundo. O Senhor nos dá alegria por fazer isso, em nome de Jesus. Nos dá também, Senhor, unidade. Em tempo de sociedade tão fragmentada, de relacionamentos tão pueris, Deus, de gente que não se importa com gente, e pessoas vão sendo coisificadas pelas outras, que nós possamos ser uma comunidade que se importa e caminha em união em Cristo, unidade em Jesus, e que o Senhor, para a Tua glória, Deus, para a Tua glória, o Senhor nos leve a um conhecimento mais pleno e profundo do nosso Cristo através da Bíblia. Deus, de modo especial, eu peço que o Senhor derrame graça, derrame muito poder do Senhor a partir do nosso encontro amanhã do Examinando as Escrituras aqui na igreja. Senhor, que esse seja um tempo maravilhoso e transformador, renovador e cheio de vida para a nossa igreja e para todos aqueles que o Senhor há de trazer para o nosso meio, para aqui ouvirem o Evangelho de Cristo e serem transformados por esse Evangelho. Senhor,
Senhor, que a Tua salvação seja celebrada em nosso meio e que a transformação de nossas vidas em maturidade cristã seja cada vez mais desejada e celebrada por nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós aqui nessa semana e para todo sempre. Amém e amém.